E aí galera, tudo bem com vocês? Então, tava aqui dando uma caminhadinha e resolvi parar para gravar esse vídeo para vocês, pra gente falar um pouquinho sobre ecologia e o que vem caindo muito em prova do Enem, do PAS, da UNB, tá? E nada melhor do que esse lugar lindo aqui que é o Parque de Águas Claras para eu falar sobre isso com vocês, né? Na verdade, eu vou dar aqui algumas dicas de que vocês precisam estudar, porque sempre cai em prova esses temas dentro da ecologia. Claro que vão existir outros temas que a gente vai abordar depois, tá? Mas eu queria que vocês dessem uma ênfase especial nesses temas que eu for abordar aqui com vocês. Primeiro, é importantíssimo vocês saberem sobre teias e cadeias alimentares. Gente, é importante vocês saberem quem são os consumidores, quem são os produtores, os níveis tróficos, quem são os decompositores, enfim. Isso é extremamente importante e básico vocês saberem. Só que o que o vestibular quer, ele quer que vocês saibam a aplicabilidade disso. Como que eu aplico isso de forma real, né? Por exemplo, se eu introduzir uma espécie exótica no ambiente ou se uma espécie for extinta, né? Como que isso vai alterar o ecossistema, como isso vai alterar a cadeia alimentar, né? Isso está muito claro para a gente no desastre de Mariana, que aconteceu em Mariana, né? Com a mineradora Samarco. A gente percebe que espécies podem ter sido extintas, né? Espécies migraram daquela região, emigraram, né? Emigrar é sair da região, emigraram daquela região, né? Então, a gente tem que ficar atento a esses fatos e como isso pode alterar o ambiente, o ecossistema daquele local, né? Fiquem ligados, então, aos fatores aí que vão alterar uma cadeia e uma teia alimentar por conta de introdução de espécies exóticas e eliminação ou extinção de uma espécie, beleza? Outra coisa importante de uma cadeia e de uma teia alimentar e que está relacionado com o desastre de Mariana, né? A disseminação de doenças. Doenças que são sazonais, doenças que a gente sabe os períodos que elas ocorrem, né? Que a gente tem como controlar essas doenças. Mas quando veio esse desastre, foi o que aconteceu com, por exemplo, a febre amarela, né? No meio do ano passado, a gente teve um surto de febre amarela em Minas Gerais, né? E pesquisadores da Fiocruz, eles têm aliado esse fato ao desastre de Mariana. Por quê? A gente sabe que a febre amarela é uma arbovirose, ou seja, é uma doença que é transmitida, o vetor dela é um artrópode, que é o mosquito Aedes aegypti, né? E a gente sabe que o agente etiológico é um vírus, né? O ciclo silvestre dessa doença, o hospedeiro dessa doença do ciclo silvestre é um macaco. Então, com a degradação desse ambiente, o que aconteceu? Esses animais eles passaram a ficar mais próximos do homem. E macacos doentes, né, foram picados por mosquitos da região urbana, né? E aí eles começaram a transmitir essa doença de forma mais intensa, né? Então a febre amarela atingiu um surto mesmo na região de Minas Gerais. Então pesquisadores da Fiocruz acreditam que esse surto seja advindo ao desastre que aconteceu lá em Mariana. Beleza? Outra coisa importante da gente falar sobre cadeias e teias alimentares é com relação ao fluxo de energia dentro de uma cadeia. A gente sabe que à medida que a gente vai subindo no elo de uma cadeia alimentar, ou seja, à medida que a gente vai chegando ao predador de topo, ao consumidor de topo, a quantidade de energia dentro dessa cadeia ela vai diminuindo. Então é necessário que esses organismos, que esses animais de topo, eles consumam muito mais alimentos do que um consumidor primário, por exemplo, do que um herbívoro, né? Para ele ter a mesma quantidade de energia. E aliado a esse processo de energia, né, a esse fluxo de energia dentro de uma cadeia, o vestibular ele adora associar isso para confundir você com relação à utilização de DDTs, ou seja, a utilização de agrotóxicos dentro do ambiente, dentro de uma cadeia alimentar, né? Então, o vestibular, ele vai perguntar para vocês aonde está concentrada a maior concentração
né? Onde tem a maior concentração de DDTs, de agrotóxicos dentro de uma cadeia alimentar, se é no consumidor, se é no produtor, se é no herbívoro, se é no consumidor de topo, né? No predador de topo. Aonde? Aonde está concentrado maior quantidade de DDTs, né? As pessoas têm a falsa impressão de achar, já que eu posso usar, que eu utilizo agrotóxico diretamente na plantação, quem tem maior acúmulo de agrotóxico é a planta. Não, quem tem maior acúmulo de agrotóxico é o predador de topo, porque ele se alimenta mais para ter a mesma quantidade de energia. Então, esse DDT, esse agrotóxico, ele vai se acumulando na matéria, né? Ele vai se acumulando na estrutura corporal dos organismos todos dentro de uma cadeia. Então, como o predador de topo ele consome muito mais, ele acumula na sua estrutura corpórea muito mais agrotóxico do que, por exemplo, um produtor. Beleza? Então fiquem atentos, porque o vestibular adora pegar a questão do fluxo de energia, porque o fluxo de energia ele vai diminuindo ao longo de uma cadeia alimentar, enquanto o acúmulo de DDT ele vai aumentando ao longo de uma cadeia alimentar. Então fiquem ligados para vocês não serem pegos aí de surpresa, beleza? Outra coisa importante, a matéria jamais se perde dentro de um ecossistema. A matéria é cíclica. Então, quem devolve a matéria orgânica para o ambiente é sempre um decompositor. Quem são os decompositores? São os fungos e as bactérias, beleza? Então, a matéria, ela nunca é perdida, ela é sempre ciclada, ela é sempre reaproveitada pelos organismos. Tranquilo? Outra coisa importante é vocês saberem o termo fatores antrópicos e fatores mitigatórios. O que seria um fator antrópico? Seria aqueles fatores que são causados pelo homem, distúrbios que o homem causa no ambiente, tá? Alterações que o homem pode provocar no ambiente. Beleza? E os fatores mitigatórios é quando o homem já cagou em tudo, ele vai tentar reverter a situação. Ele vai tentar fazer o quê? Corrigir o erro, mitigar, reverter, né? Tentar tampar o sol com a peneira, digamos assim, né? Ele vai tentar reverter aquela situação que ele causou um dano muito grande. Beleza? Então esses são os fatores mitigatórios. Tranquilo? Então fiquem atentos aí a esses termos. Outra coisa importante que a gente tem que falar: relações ecológicas, principalmente as relações harmônicas e, em especial, o mutualismo. Dentro do mutualismo na ecologia, a gente tem quem? Os líquens. O que são os líquens? São associações de fungos e algas, né? Essa associação de fungo e alga, ela é muito importante, chamada de líquen. Por que ela é importante? Primeiro, porque ela é um bioindicador de qualidade ambiental, né? É um bioindicador de que tudo vai bem no nosso ar, né? Tudo vai bem no nosso ambiente. O ambiente está pouco poluído, né? Então, elas são bioindicadores aí. Então, em regiões onde a gente tem cinturão verde, por exemplo, aqui no Parque de Águas Claras, é um cinturão verde. O que é um cinturão verde? É uma região de mata, de plantas, uma região verde, dentro de uma área civilizada, dentro de uma área urbana, né? Então, isso permite o quê? Uma qualidade de ar melhor, né? Permite um microclima mais adequado, né? Temperaturas mais amenas, né? Isso favorece então o ambiente, né? E acaba sendo um sugador de poluição, né? Porque a gente sabe que as árvores retiram o CO2 do ambiente no processo de fotossíntese e devolvem para o ambiente o oxigênio. Então acaba sendo um mitigador de poluição ambiental, beleza? Então fiquem ligados nessa dica também. Outra coisa importante é com relação ao aquecimento global. Galera, fiquem ligados nesse tema, principalmente porque agora a gente tem como presidente dos Estados Unidos o Donald. Então, ele acha o seguinte:
que toda essa conversinha de vamos diminuir os gases de efeito estufa, né? Vamos diminuir então a emissão de CO2 na atmosfera e tudo mais, ele acha isso tudo uma balela. Ele acha que isso tudo é uma forma da gente frear o desenvolvimento das grandes potências, né? Então, ele acaba pondo aí no chão o Acordo de Paris. Ele não vai seguir o Acordo de Paris e ele vai continuar se desenvolvendo cada vez mais. Só que esse desenvolvimento ele vai prejudicar de forma geral toda a nossa biosfera, o nosso ecossistema do planeta, né? Porque os gases que são lançados na atmosfera, eles não ficam no local onde eles são lançados somente. Eles vão se espalhar por todo o planeta, por toda a biosfera. Então fiquem ligados porque é um assunto extremamente atual. Outra coisa importante da gente falar é sobre o efeito estufa. Gente, efeito estufa é extremamente importante para a manutenção da vida no planeta. Se não fosse o efeito estufa, talvez nem existiria vida, estaria tudo congelado, né? O problema de tudo isso é o excesso de gases que são lançados na atmosfera. Esses gases, então, que são lançados na atmosfera, prendem todo o raio ultravioleta que entra aqui, todo o calor que entra aqui, ele fica preso. E aí provoca o quê? Uma estufa. Então a temperatura do planeta ela tende a aumentar, ela vai aumentando, né? Então ambientes que estavam adaptados a uma temperatura mais alta e que recebiam menos chuvas, começam a receber mais chuvas, por exemplo. Então toda a população de plantas, de animais, toda a comunidade existente naquele local vai sofrer, né? E a gente sabe que para uma nova adaptação a um novo ambiente, a uma nova condição ambiental, demora milhares de anos. Então até que isso aconteça, muitas espécies podem ser o quê? Extintas. Então fiquem ligados com isso aí. Com relação a isso também, a gente tem que ficar ligado ao derretimento, né, das calotas polares, que isso pode fazer com que animais que morreram por conta de doenças graves sejam descongelados, né, nesses ambientes, sejam descongelados, fiquem expostos ao ambiente e, por exemplo, o ebola, que é uma doença que até então foi disseminada, foi erradicada, na verdade, e controlada, ela possa vir novamente à tona, né? Então a gente tem que ficar ligado a todos os efeitos do aquecimento global, do excesso do efeito estufa para o ambiente, tá? Então fiquem ligados também ao surgimento de doenças que estavam erradicadas e que podem vir a reaparecer, ressurgir por conta do aquecimento global, por conta do excesso do efeito estufa, beleza? E outra coisa importantíssima é a gente falar sobre a água, gente, poluição da água. A gente está vivendo um momento de escassez de água. A gente está vivendo aí a gente está fazendo toda semana tem racionamento de água. Então, qual que é o grande problema disso? Gente, não é que a água potável, não é que a água do mundo está acabando. A água do mundo é um recurso natural renovável. E ela está aí, ela está presente, ela vai estar sempre presente. O que está acabando é a água potável. E para a gente retirar água, por exemplo, seja de oceanos, seja despoluindo a água que a gente polui com esgoto, por exemplo, com lixo e tudo mais, isso é dispendioso, muito dispendioso. Então, apenas uma pequena parte da população, ela terá acesso a esse recurso, porque esse recurso foi agora tratado, né? Porque ele estava poluído, estava salinizado, por exemplo, a água do oceano, né? A gente tem que dessalinizar para poder utilizar essa água. Então, vai ficar o quê? Dispendioso. Então, nem todo mundo terá acesso e terá disponibilidade desse recurso, né? Então, fiquem ligados com isso, tá? Fiquem ligados ao termo eutrofização, que é quando a gente lança na água do rio,
né, do mar, dos lagos, a gente lança o quê? Matéria orgânica, né, seja por esgoto, seja por excesso de nutrientes, de que espécie que seja, a gente lança essa matéria no lago, rio e mar, e aí provoca o quê? Diminuição da taxa de oxigênio por conta da proliferação de micro-organismos, né? E se diminuir a quantidade de oxigênio, todos os organismos que estão ali morrem, né? Eles não vão estar mais presentes. Então a gente acaba eliminando espécies que viviam naquele ambiente. Então isso também é um problema seríssimo e que deve ser estudado com muita atenção aí para a prova, beleza? Gente, no mais, eu vou gravando vídeo para vocês aí de dicas, tá? Fiquem ligados, não desanimem, força, foco e fé que vocês vão conseguir, tá bom? Um grande beijo e bons estudos. Tchau, tchau!